Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Daniel. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Ilana Costa, do canal Ilana Costa, e eu tenho um quadro aqui nesse canal onde conversamos semanalmente sobre os livros da Bíblia, sobre algum livro, de Gênesis até Daniel, temos todos aqui no canal. E aí, semanalmente, às quartas-feiras, eu vou postando os outros vídeos pra vocês. Se você ainda não assistiu algum vídeo anterior de algum outro livro, vou deixar os cards aqui durante o vídeo e aí você pode clicar e ser direcionado quando acabar esse vídeo aqui para outro vídeo e aí você vai assistindo e assim acompanhando a Bíblia toda. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O livro de Daniel é o último livro dos considerados profetas maiores na Bíblia. Então são 5 profetas maiores: Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações, Ezequiel e Daniel, que é o último deles. No capítulo 1 há ali uma contextualização histórica. Fala que Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém e levou algumas pessoas cativas, de Jerusalém para a Babilônia. Nós já conversamos sobre isso nos livros anteriores, Ezequiel fala sobre isso, Jeremias fala sobre isso, enfim. E também livros lá dos livros históricos, Crônicas, Reis, enfim. Mas voltando aqui à história de Daniel, ele começa dizendo que a cidade de Jerusalém foi cercada e que Nabucodonosor levou alguns jovens cativos para a Babilônia. Daniel foi um desses jovens levados para a Babilônia. E ele também fala que Nabucodonosor, quando esteve em Jerusalém, dominando a cidade de Jerusalém, ele também roubou alguns artefatos, alguns utensílios do templo de Deus e levou para a Babilônia. E lá na Babilônia ele mandou colocarem esses utensílios que ele pegou do templo de Deus, levarem para o templo do Deus dele, lá do Deus da Babilônia. E lá ficou guardado na sala do tesouro. Então, após esses judeus serem levados cativos para a Babilônia, o rei Nabucodonosor chama Aspenaz, que era o chefe dos serviços do templo, e manda que dentre esse povo que foi levado cativo, ele selecione alguns homens para trabalhar no palácio. Esses homens deveriam ser jovens, instruídos, inteligentes, de boa aparência, não ter defeito físico algum, capazes de servir no palácio e deveria ter vindo de famílias nobres. Aspenaz então seleciona alguns desses jovens que batem com a descrição pedida por Nabucodonosor e leva eles até um treinamento. Esse treinamento duraria 3 anos e nesse treinamento eles aprenderiam a língua das Babilônias, os escritos babilônicos, toda a ciência da Babilônia ali, enfim. E dentre esses foram levados 4 bem conhecidos nossos, que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porém, como eles começaram a servir ali na Babilônia, eles tiveram seus nomes trocados por um nome que exaltasse ali o Deus da Babilônia. Então Daniel passou a ser chamado de Beltesazar e Ananias, Misael e Azarias são Sadraque, Mesaque e Abednego, que você já conhece lá da história da fornalha, mas calma que eu ainda vou chegar lá. Todos esses jovens pertenciam à tribo de Judá. O rei Nabucodonosor tinha dito que todos esses jovens em preparação para serviço do templo deveriam comer e beber exatamente as mesmas coisas que ele, o rei Nabucodonosor, comia e bebia. Porém, Daniel não aceitou muito bem essa história, justamente porque o povo judeu, o povo do qual ele fazia parte, tinha ali várias regrinhas em relação à alimentação. Eles não podiam comer algum tipo de coisa, ou então uma carne cozida que foi feita de uma forma diferente, que no caso o animal foi morto de forma diferente. Então eles tinham ali essas regras e era considerado por Deus impuro se eles se alimentassem de algo que não era permitido. Então Daniel vai até Aspenaz e pede a ele para que ele seja alimentado apenas com legumes e água. Porém, Aspenaz, embora ele gostasse de Daniel, a Bíblia diz que ele tinha boa vontade para com Daniel, porém ele temia o rei, porque o rei mandou alimentar aqueles jovens com a comida que ele comia. Então Aspenaz não concordou com o que Daniel pediu, porque ele tinha medo de ser morto até pelo rei Nabucodonosor. Então Daniel vai até o chefe da guarda, que era encarregado por eles, e pede
para ele fazer uma experiência com eles, no caso com ele e com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E essa experiência era de 10 dias. Ele falou assim, olha, vamos fazer então uma experiência de 10 dias. Por 10 dias o Senhor dá pra gente comer só legumes e água. Ao fim desses 10 dias, o Senhor compara a gente com os outros jovens que estão comendo aí os manjares do rei. E aí o Senhor compara. Se nós estivermos aparecendo menos saudáveis, menos sadios, menos fortes do que esses jovens, do que os outros em geral, aí o Senhor pode fazer com a gente o que o Senhor quiser. E assim foi feito. Houve então aí esses 10 dias de experiência e ao fim desses 10 dias foi observado que Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, estavam na verdade mais fortes, mais sadios, mais saudáveis do que os outros que estavam se alimentando dos manjares do rei. Então foi concordado e eles começaram então a se alimentar apenas de legumes e água. A Bíblia diz lá em Daniel 1,17 que Deus deu a esses jovens profundo conhecimento e entendimento dos escritos babilônicos. Porém, a Daniel deu também o poder de interpretar visões e sonhos. No final desses 3 anos, Aspenaz leva todos os jovens que estavam sendo preparados até a presença do rei Nabucodonosor. E o próprio rei chega à conclusão e fala ali na frente de todos que não havia quem se comparasse a eles 4. Que sempre que o rei precisava saber de alguma coisa, fazer alguma pergunta que exigia inteligência ou conhecimento, eles eram ali os primeiros a responder e chegou-se à conclusão de que eles eram 10 vezes mais inteligentes, mais sábios em relação aos assuntos ali da Babilônia do que qualquer outra pessoa. Por esse motivo, eles então ficaram servindo no palácio do rei Nabucodonosor. No 2º capítulo de Daniel, conta a respeito do sonho de Nabucodonosor. O que aconteceu? Nabucodonosor teve um sonho que deixou ele perturbado, com dificuldade de dormir, e aí no dia seguinte ele manda então chamar todos os adivinhos, feiticeiros, astrólogos da Babilônia para interpretarem o seu sonho. Porém, Nabucodonosor não quis contar o sonho. Ele queria que o adivinho, a pessoa que viesse a interpretar o sonho dele, soubesse, descobrisse qual foi o sonho que ele sonhou e ainda desse a interpretação daquele sonho. Porém, obviamente, todos ali os adivinhos, as pessoas que estavam ali, falaram para ele que não tinha condição. Falaram, não, rei, fala pra gente o sonho que a gente interpreta. Porém, Nabucodonosor não queria contar o sonho dele, até porque ele dizia que ele queria saber a interpretação real. Então, se uma pessoa realmente poderia interpretar pelos deuses, pelos poderes espirituais que fosse, então poderia também dizer qual foi o sonho. Nabucodonosor, inclusive, ameaça essas pessoas. Fala assim, olha, se vocês não interpretarem, não me disserem qual foi o sonho e não interpretarem esse sonho, eu vou então matar vocês, partir vocês em pedaços. As casas de vocês vão ser arruinadas. Mas se vocês puderem fazer o que eu estou pedindo, então vocês serão honrados e receberão presentes. De novo, os adivinhos disseram para Nabucodonosor que aquilo não era possível. E aí Nabucodonosor se encheu de ira e mandou matar todos os sábios da Babilônia. Entre eles estava Daniel e os seus amigos, então todos seriam mortos. E aí quando chegam a Daniel, para justamente, estavam procurando ali, juntando todos para que eles fossem mortos, Daniel pergunta ao guarda por que o rei deu uma ordem tão dura dessa. E aí o guarda explica para Daniel tudo o que aconteceu. E aí Daniel então pede para ir à presença do rei conversar com ele. E aí Daniel vai conversar com o rei, que concorda em dar um tempo para ele conseguir então ter essa visão que ele estava querendo, tanto do sonho quanto da interpretação. Daniel então vai para casa e conversa com os seus amigos e coloca ali todos eles em oração, pedindo para que Deus revele a ele o sonho e a interpretação. Naquela mesma noite, Daniel teve uma visão referente ao sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação. Então Daniel foi procurar Arioque, que era o oficial responsável por matar os sábios da Babilônia, e pediu para que o levasse até a presença do rei. Então ele conversa com o rei e ele, no momento que ele chega lá, Nabucodonosor questiona ele, fala, você pode me dizer qual é o sonho e dizer qual é a interpretação? E aí Daniel responde o que está no versículo 27 de Daniel 2, que é o seguinte:
Daniel respondeu: não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo, mas há um Deus no céu que explica mistérios. E aí Daniel então revela o sonho dele e explica. Ele fala: o Senhor estava deitado na sua cama pensando acerca do futuro, das coisas que iriam acontecer no futuro. E aí o Senhor Deus, aquele que explica os mistérios, deu a você uma visão do que vai acontecer no futuro. Você viu uma estátua muito grande que brilhava muito, e a estátua, da cabeça da estátua era toda feita de ouro. Os braços e o peito da estátua eram todos feitos de prata. A barriga e os quadris eram feitas de bronze. As pernas eram feitas de ferro. E os pés eram feitos de uma mistura de ferro e barro. E nesse sonho, o Senhor via uma pedra saindo sem auxílio de mãos do alto de uma montanha e ferindo a estátua no pé. E aí, quando essa pedra bate no pé, toda a estátua vira pó, se despedaça, vira pó. E aquela pedra vai crescendo, 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 até se tornar uma montanha que cobre o mundo inteiro. E aí, depois de falar o sonho para Nabucodonosor, Daniel então explica esse sonho. Ele diz assim: o Senhor é o rei mais poderoso. Deus o fez Senhor sobre tudo. Então o Senhor é a cabeça de ouro. Porém, após o seu reino, vai vir um outro reino, não tão poderoso como o seu, que no caso é representado pelo peito e pelos braços de prata. Depois desse reino, vai vir um outro reino que é representado pela barriga e pelos quadris de bronze, e esse reino também não será tão forte quanto o seu, mas também vai dominar o mundo inteiro. E depois desse vai vir também um reino tão forte, representado aí pelas pernas de ferro. E esse, assim como o ferro quebra e despedaça tudo, esse reino será tão forte que despedaçará todos os outros reinos do mundo. E aí tem a parte do pé, que é metade ferro, metade barro, que diz que esse reino vai ser dividido e que eles vão tentar fazer alianças por meio de casamentos, porém nunca mais serão unidos, assim como o ferro não se une ao barro. E aí haverá parte forte e parte fraca desse reino. Porém, no tempo desses reis, desse reino, virá o reino que vai reinar para sempre. O reino da montanha, a pedra que saiu sem auxílio de mãos e quebrou e despedaçou a estátua toda, e esse reino será estabelecido e durará para sempre. E aí Daniel encerra então o discurso dele falando que essa foi uma visão, um sonho que Deus deu, revelando a ele as coisas que aconteceriam no futuro. Nabucodonosor, então, ouvindo isso, se prostrou diante de Daniel, mandou que queimassem incenso e sacrifícios diante de Daniel, ali deu um monte de presente para Daniel, e Daniel foi colocado como autoridade no palácio do rei. E Daniel pediu então que o rei colocasse também os seus amigos, né? Misael, Ananias e Azarias, como também governantes da Babilônia. E assim foi feito. E aí eu vou destacar também um versículo aqui, que é o versículo 47 de Daniel 2, em que o Nabucodonosor diz para Daniel o seguinte: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou esse sonho misterioso. Abrindo aqui um parênteses, porque esse sonho termina aqui, né? Depois tem outros sonhos de Nabucodonosor, enfim. E nesse vídeo aqui eu tento trazer um resumo, realmente, tudo que está escrito na Bíblia. Mas eu vou abrir aqui um parênteses falando um pouco sobre a interpretação desse sonho de Daniel em relação aos dias de hoje. Aliás, em relação à história, né? História mundial. A gente sabe que em 539 a.C., a Babilônia foi derrotada pelo Império dos Medo-Persas, que também era um império mundial. Então, quando a cabeça de ouro foi substituída pelo peitoral de prata e pelos braços, a gente sabe que, na verdade, foi isso que aconteceu, né? A Babilônia foi tomada, então, pelos Medo-Persas. Depois do Império dos Medo-Persas, veio o Império da Grécia e da Mesopotâmia,
que era conduzido por Alexandre o Grande. Então, o Império Grego, ele representava aí, no caso, a parte de bronze da estátua, né? Os quadris e a barriga. E depois que veio aí o Império de Ferro, né? Que veio para quebrar, despedaçar todos os outros impérios, se refere ao Império Romano. Então, o Império Romano, com toda a sua força, dominou ali o mundo inteiro. E no tempo desse Império Romano, a gente vê que veio Jesus, a pedra angular. E aí Jesus veio aqui acabar com essa história de reino mundial e estabelecer um reino eterno. Esse reino eterno, o que durará para sempre, é o reino, muito provavelmente está se referindo aqui ao reino da Nova Jerusalém, né? Ao reino eterno, depois do retorno de Jesus, enfim. Então, o reino de Deus que se estabelece para sempre. E assim aconteceu, né? Jesus veio aí justamente nos dias do Império Romano, no que a Bíblia chama de plenitude dos dias, plenitude do tempo. E aí no capítulo 3 de Daniel a gente tem a tão conhecida história da fornalha. O rei Nabucodonosor mandou então fazer uma estátua dele, uma estátua toda de ouro, que media 27 metros de altura por cerca de 2,70 metros de largura. E aí mandou colocar essa estátua num local estratégico da cidade e ordenou que quando houvesse o som das trombetas, das liras, das harpas, todas as pessoas deveriam, onde estivessem, todos os reis, todos os prefeitos e todas as pessoas deveriam se curvar diante da estátua e adorar a estátua de Nabucodonosor. Abrindo também outro parênteses aqui, é interessante, porque ele teve um sonho com uma estátua em que ele era a cabeça de ouro. E aí Daniel disse para ele que outros reinos o tomariam, que era representado ali, né, por outros materiais. Porém, ele vai e manda fazer uma estátua gigante dele de ouro, toda de ouro. Como quem diz, né, assim, ao meu ver, né, na minha opinião, ele estava ali desafiando, né, como quem diz, eu sou o grande, né, eu sou a estátua toda de ouro, o reino é todo meu, enfim. Essa é só uma suposição que eu tô fazendo, na Bíblia não diz que ele pensou isso não, ok? Então, seguindo adiante, ele deu aí essa ordem que todos deveriam adorar a estátua e que quem não adorasse essa estátua deveria então ser lançado na fornalha para morrer, obviamente. Então os astrólogos, né, os adivinhos, que já não curtiram muito essa ideia de Daniel ter interpretado o sonho, de eles não conseguirem fazer, mas Daniel foi honrado pelo rei por ter dito o sonho, ter interpretado e tudo, eles queriam alguma coisa para acusar essas pessoas. E aí eles chegam para o rei Nabucodonosor e entregam, né, e dizem que Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam adorando a estátua. E aí o rei vai e manda chamar furioso eles três e pergunta para eles se eles realmente não estavam adorando a estátua e se eles mudariam de opinião, se eles poderiam então começar a adorar a estátua. Porém, eles dizem que não, eles dizem que diante de Deus eles não podem adorar mas ninguém, eles só podem adorar ao Deus deles. E aí Nabucodonosor fica com raiva, obviamente, manda aquecerem a fornalha 7 vezes mais e estava tão quente que até as pessoas que foram jogar eles na fornalha morreram queimadas. E aí eles três são lançados lá na fornalha, amarrados. E aí quando eles três estavam lá na fornalha, o rei Nabucodonosor olha e vê na fornalha 4 e pergunta a um dos seus servos: não foram 3 os homens que nós lançamos na fornalha amarrados? E aí o seu soldado diz: sim, foram 3. E ele diz: porém eu vejo 4 homens soltos andando livremente na fornalha e o quarto deles é semelhante ao Filho de Deus. E aí ele grita: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí. E os 3 saem da fornalha andando normalmente. E aí todos ao redor chegam perto e veem que o fogo não fez mal algum a Sadraque, Mesaque e Abednego. Nem um cabelo da cabeça deles, nem a roupa deles foi queimada, sofreu nada, nem cheiro de fumaça eles tinham. E aí Nabucodonosor grita, isso tá lá em Daniel 3, versículo 28.
que ele diz: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, eu ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como esse. E aqui temos mais uma vez o reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus por Nabucodonosor. Então ele dá a Sadraque, Mesaque e Abednego cargos ainda mais altos na província da Babilônia. No capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor tem um outro sonho. Dessa vez ele resolve então contar o sonho dele para as pessoas, e aí chama os adivinhos, os feiticeiros e tudo, e as pessoas também não conseguem interpretar o sonho dele. Então ele chama Daniel, chamado de Beltesazar, e fala com ele, né? Beltesazar, eu vou te contar aqui o sonho, eu sei que você pode interpretar, porque o Espírito dos Santos Deuses habita em você, enfim. E aí Daniel vai e interpreta o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor conta o sonho. Nesse sonho ele viu uma árvore muito grande. Essa árvore crescia tanto que até tocava o céu. Essa árvore tinha as folhas muito bonitas e os animais selvagens descansavam na sombra dessa árvore. Tinha aves que faziam ali os seus ninhos. Era uma árvore muito bonita que tomava o mundo todo. E aí um anjo desceu do céu e ele começa a falar alto. Corte essa árvore, corte, arranca os galhos, espante os animais que vivem nela, espante os animais que descansam à sombra dela. E aí esse anjo manda então que tudo seja desfeito, porém deixa-se apenas o toco da árvore e manda que amarrem com corrente. E esse anjo dizia que assim o sereno iria cair sobre aquele toco, sobre aquela árvore, e esse homem passaria então a comer capim com os animais. Ele perderia o juízo e começaria a pensar como animais durante o período aí de 7 anos. Assim que ouviu o sonho, Daniel se espantou, ficou sem saber o que falar, e aí Nabucodonosor encoraja ele, fala: não, Daniel, não me esconda nada, diz o que quer dizer esse sonho. E aí Daniel então fala para Nabucodonosor sobre o sonho que ele teve. E ele diz o seguinte: essa árvore, rei, é o Senhor. O Senhor é a árvore que se estendeu pelo mundo inteiro, que criou um império muito grande, que chegou até o céu. Isso foi feito, né? Daniel já tinha dito que quem fez ele rei foi o próprio Deus. Porém, Nabucodonosor, ele sempre achava que ele era o Todo-Poderoso, né? Embora ele reconhecesse a autoridade, né? Reconhecesse o Deus dos judeus, ele também se achava o todo grande. Então ele achava que ele tinha conquistado tudo, tinha montado o império da Babilônia por conta dele, quando na verdade não foi, né? Foi com o auxílio de Deus. Enfim, então Daniel explica para ele que essa árvore é ele, porém essa árvore foi cortada. E a partir de então, esse homem, né, Nabucodonosor, viveria como um animal, perderia o juízo, começaria a comer capim e viveria dessa forma por 7 anos. Daniel, então, orienta o rei a se arrepender dos seus pecados, né, deixar o orgulho e servir a Deus. Porém, isso não acontece logo de imediato. Acontece que 1 ano depois, 12 meses depois, Nabucodonosor estava andando pelo palácio dele e ele para e olha a Babilônia e a admira e fala: nossa, quão grande império eu criei com as minhas mãos, que império forte. E aí do céu ele escuta uma voz de Deus dizendo ali, ditando a sentença contra ele, que ele seria então colocado como um animal. E isso aconteceria até que Nabucodonosor reconhecesse que Deus é Deus,
que foi Deus quem criou tudo e que Deus que coloca como rei quem ele quer. Então, naquele mesmo instante, Nabucodonosor foi expulso do meio dos seres humanos, começou a viver como um animal no campo e os seus cabelos cresceram, os seus pelos, e a Bíblia diz que seus cabelos pareciam como penas de águia e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. E Nabucodonosor perdeu totalmente o juízo, começou a pensar como um animal e viveu assim por 7 anos. Até que após esses 7 anos, em um momento ele olhou para o céu e o seu juízo voltou e ele reconheceu que Deus é Deus, que Deus coloca como rei quem ele quer, que Deus faz o que ele quer. E aí o rei Nabucodonosor disse que quando ele retornou, ele voltou com mais poder ainda do que antes. O reino dele foi de novo restituído, ele teve de volta seus conselheiros e seus príncipes, enfim, e ele reconhece a autoridade de Deus. No versículo 37 ele diz assim: portanto eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. O capítulo 5 de Daniel nos fala sobre o banquete do rei Belsazar. Belsazar agora era rei, é filho de Nabucodonosor. E Belsazar estava dando ali um banquete, um jantar para os seus convidados e tudo mais. Porém, em um determinado momento desse banquete, ele resolveu que queria usar, estava todo mundo já se embriagando, tomando vinho, e ele queria usar para servir o vinho os copos de ouro e de prata que foram trazidos lá do templo de Jerusalém, do templo de Deus, quando Nabucodonosor sitiou, e trouxe da cidade, saqueou a cidade. Então agora ele queria pegar esses copos do templo de Deus e servir o vinho ali aos convidados dele do banquete. Então trouxeram os copos de ouro e eles tomaram vinho nos copos de ouro e também enquanto adoravam ali aos deuses deles, deuses de ouro, de prata, de bronze. Então, em um determinado momento, em uma parede branca, apareceu uma mão de uma pessoa. E essa mão de uma pessoa que apareceu nesse canto, estava um canto branco iluminado pela luz do candeeiro, do candelabro. E aí apareceu e fez uma inscrição na parede. E aí o rei Belsazar começa a ficar desesperado, começa a gritar, pedindo para que tragam para ele sábios, adivinhos, astrólogos, para poder interpretar o que estava escrito ali na parede, qual foi a inscrição, o que aquilo significava. Trouxeram várias pessoas para fazer a interpretação, mas nenhum deles conseguiu. Então a rainha mãe, no caso a mãe dele, virou e falou para ele que tinha um homem da época que profetizava, que falava com Nabucodonosor, que interpretava os sonhos de Nabucodonosor, que tinha o espírito dos deuses e que ele poderia chamar. E falou que o nome dele era Beltesazar. E aí o rei então manda chamar Daniel para poder fazer essa interpretação. E aí Daniel, quando chega lá, ele vê a inscrição, ele faz todo ali um discurso dizendo que o rei Nabucodonosor foi escolhido por Deus, foi colocado como rei por Deus, mas mesmo assim ele era orgulhoso e ele recebia a honra e a glória daquilo ali. E que por causa disso, Deus fez que ele vivesse como um animal feroz no campo. E que o filho dele, Belsazar, o rei Belsazar, viu isso tudo, soube disso tudo, que ele só voltou a juízo, voltou ao reino dele depois que ele confessou e ele reconheceu que ele só era o que era e estava onde estava porque Deus assim permitiu. Mesmo assim, o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, ainda continuava sendo arrogante, sendo orgulhoso. Então, por causa disso, aí vem a interpretação do que significa a inscrição, que estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. Versículo 26 de Daniel 5. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e que pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, depois disso,
Daniel foi honrado, né? O rei Belsazar deu a ele uma túnica de púrpura, deu a ele cordão de ouro e colocou como terceira autoridade de todo o Império da Babilônia. Na verdade, logo no início, o rei já tinha falado que se ele interpretasse, ele daria esses presentes, e Daniel logo rejeitou, falou: não, fique o senhor com os seus presentes, mas de qualquer forma eu vou fazer aqui a interpretação. E aí no final o rei deu também esses presentes a ele. Nesse mesmo dia, à noite, o rei Belsazar morreu. E aí quem assume aqui é o rei Dario, que é da Média, né, dos Medo-Persas. No capítulo 6 de Daniel, conta a história de Daniel na Cova dos Leões, que também é uma história que provavelmente você já conhece. O rei Dario, então, resolve dividir a terra em 120 províncias e ele escala 120 governadores para governar essas províncias. E Daniel foi um desses 120 escolhidos. E Daniel se mostrou muito competente, muito mais até do que os outros governadores. Tanto que o rei Dario pensava em dar a Daniel a posição mais alta do governo. Porém, aconteceu que os outros chefes, as outras autoridades, vendo aquela situação, eles obviamente não gostavam muito de Daniel, queriam fazer alguma coisa para atrapalhar Daniel, e eles começaram a procurar coisas que pudessem usar para incriminar Daniel. Até que chegaram ao ponto que não tinha o que fazer. Eles falaram: olha, a gente não vai conseguir achar nada que a gente possa usar para acusar Daniel, a não ser algo sobre o seu Deus. Então eles foram até o rei Dario e sugeriram ao rei Dario de fazer um decreto. Falaram com Dario assim: ó rei, vive para sempre, faça um decreto que diga que durante 30 dias as pessoas só podem pedir qualquer coisa ao Senhor. Não podem pedir nada aos seus deuses, nem a ninguém, a não ser ao Senhor. E aí, sele, né, com o selo real dos medos e dos persas, uma ordem que não pode ser revogada. E assim o rei então acatou a sugestão deles e fez aí esse decreto, dizendo que no prazo de 30 dias as pessoas só poderiam pedir coisas a ele. Daniel, porém, foi para casa e foi até um cômodo com janelas, abriu as janelas e começou a orar. Ele tinha o hábito de fazer isso 3 vezes por dia, todos os dias. Então, aqueles inimigos, aquelas pessoas que inventaram isso tudo, foram até o rei e falaram com ele que Daniel tinha feito isso. O rei não queria que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Então o rei tentou salvar Daniel por todo aquele dia ali, porém as outras autoridades, né, aqueles homens, ficaram ali falando com o rei que ele tinha dito que jogaria na cova dos leões, então ele deveria sim fazer aquilo. Enfim, acabou que o rei, vendo que não tinha o que fazer, então pega Daniel, manda que tragam Daniel e que o joguem na cova dos leões. Porém, antes de Daniel ser lançado na cova dos leões, o próprio rei Dario vira para Daniel e fala: eu espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. E aí Daniel então é lançado na cova dos leões. E aí o rei ficou preocupado. Naquele dia ele não saiu para se divertir como nos outros dias, não comeu, não bebeu, teve dificuldades de dormir. E aí no dia seguinte de manhã o rei Dario vai até o local da cova dos leões. Tinha sido colocada uma pedra na frente que estava selada com o anel do rei. E aí o rei Dario fala com Daniel: Daniel, será que o Deus a quem você serve com tanta dedicação o livrou da cova dos leões? E aí Daniel lá de dentro responde que sim. Ele fala que Deus enviou o anjo dele para fechar a boca dos leões para que não pudessem feri-lo, uma vez que ele não cometeu crime algum, nem contra o rei, nem contra Deus. O rei então ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova dos leões. E aí o rei pega aqueles homens que foram lá dedurar Daniel e exigir que Daniel fosse lançado na cova e lança eles na cova dos leões junto com sua família, né, sua esposa e seus filhos. E aí todos, antes de chegarem ao fundo da cova, já haviam sido despedaçados pelos leões.
E aí então o rei Dario escreve uma carta para todo o povo ordenando que todos honrem o Deus que Daniel adora. E a Bíblia diz que Daniel continuou sendo uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dario e depois no reinado de Ciro também, rei da Pérsia. No capítulo 7, Daniel conta uma outra visão que ele teve, seguida da explicação da visão. É interessante que o livro de Daniel também é considerado um dos apocalipses, é chamado aí do Apocalipse do Velho Testamento, porque ele contém alguns textos que são compatíveis com o Apocalipse. Não só alguns textos, mas alguns detalhes importantes de coisas que nós já conhecemos do Apocalipse que aparecem aqui no livro de Daniel, né, no Velho Testamento. Então vamos lá. Logo no início, Daniel teve uma visão, e nessa visão ele via 4 monstros. Ele viu, na verdade, muito vento, vindo de todas as direções que agitaram o mar, e do mar saíram aí esses 4 monstros. O primeiro monstro que saiu do mar, ele era como um leão e ele tinha asas como de águia. Porém, suas asas foram arrancadas e ele foi colocado de pé como homem e foi dada a ele uma mente humana. O segundo monstro era parecido com um urso. Ele também estava de pé em suas patas de trás e da sua boca tinham 3 costelas, saíam 3 costelas. E ouviu uma voz que dizia: vá e coma muita carne. Depois ele viu o terceiro monstro. O terceiro monstro parecia com um leopardo. Porém, ele tinha 4 cabeças e 4 asas nas suas costas. A Bíblia diz que a ele foi dada autoridade para reinar. O quarto monstro que aparecia era um monstro terrível e espantoso. Era um monstro que tinha dentes enormes de ferro que despedaçava suas vítimas e o que sobrava ele pisava com as suas patas. Ele era totalmente diferente dos outros 3 monstros e ele tinha 10 chifres na cabeça. Depois de um tempo, Daniel olhando ali o chifre, ele viu que 3 chifres foram arrancados para surgir um outro chifre menor. E diz também que ele tinha olhos e que ele falava com a boca assim, muito orgulho. Daniel continuou olhando e viu que ali foram postos alguns tronos. E sentado em um desses tronos estava o que ele chama de aquele que sempre existiu, o próprio Deus. E ele via o trono como chama de fogo e tinha também um rio de fogo que saía dali do trono. E ali ele viu milhões e milhões de pessoas adorando a Deus. Ele diz que suas roupas eram brancas como a neve e o seu cabelo era branco como a lã. Aqueles milhões de pessoas estavam em pé na presença dele. Então começou o julgamento e os livros foram abertos. Ele continuou olhando e viu que o chifre pequeno do quarto animal ainda ficava ali proferindo palavras orgulhosas. E aí ele viu quando esse quarto animal foi morto. Os outros 3 animais também estavam lá, a autoridade deles havia sido retirada, porém eles ainda não estavam mortos. E nessa mesma visão ele viu então um homem vindo, andando, indo até o trono de Deus e sendo apresentado a Deus. A Bíblia diz que a esse foi dado poder e autoridade, a fim de que os povos de todas as nações, tribos, línguas e povos viessem a adorá-lo. O seu poder é eterno e o seu reino não tem fim. Daniel, então, ainda na visão, pergunta para alguém que estava ali sobre o que estava acontecendo e falaram para ele que aqueles 4 monstros eram, na verdade, 4 reinos que se levantariam, porém o reino será dado ao povo do Deus Altíssimo, que durará para sempre. Daniel, então, pediu explicação acerca do 4º monstro. Inclusive ele fala também que enquanto ele estava olhando, ele via que o chifre que falava coisas orgulhosas, ele lutava contra o povo de Deus e que ele estava vencendo, até que veio aquele que sempre existiu em favor do seu povo, pois havia chegado o tempo desse povo começar a reinar. E aí ele explica que o 4º monstro é na verdade um rei. E ele diz que o reino desse 4º monstro é bem diferente dos outros, que ele vai dominar o mundo inteiro. E ele diz que os 10 chifres são 10 reis desse reino. E depois desses aparecerá um outro rei
que vai derrotar 3 reis. E esse falará contra Deus, perseguirá os servos de Deus, vai procurar mudar a lei de Deus e as festas, e ele vai dominar o povo de Deus por 3 anos e meio. Mas depois disso, o tribunal o condenará e ele perderá o seu controle, o seu poder para sempre. O que, ao meu ver, na minha opinião, retrata muito aí o tempo do fim, né? O tempo da tribulação, os 3 anos e meio, enfim, até a chegada, né, do julgamento, do momento do povo de Deus reinar, né, na nova cidade, Nova Jerusalém, enfim. Depois de um tempo, Daniel teve uma outra visão. Agora estamos no capítulo 8. E aí, nessa outra visão, a Bíblia diz que Daniel ficou bem preocupado porque ele teve muita dificuldade para entender a visão, mas ela foi dita que seria para o tempo do fim. Então Daniel via um carneiro com 2 chifres muito compridos e depois ele via um bode que corria tão rápido contra o carneiro que suas patas nem tocavam o chão, e dizia que ele tinha um chifre só no meio dos olhos. E esse bode vinha muito rápido, de forma que atacava o carneiro e o despedaçava. E que então dali sairiam 4 outros chifres, cada um voltado para uma direção diferente. De um desses chifres saiu um outro chifre pequeno que foi se estendendo para o sul, para o leste, para a terra prometida. E cresceu tanto que chegou a tocar em algumas estrelas e lançá-las no chão e depois a pisoteá-las. Esse chifre acabou com o templo, acabou com os sacrifícios diários, acabou com a verdadeira religião e tudo que ele fez deu certo. Então ele ouviu 2 anjos conversando e um deles perguntava: por quanto tempo isso vai durar? Por quanto tempo o templo ficará estragado e o exército dos céus derrotado? E aí o outro anjo respondeu: tudo isso vai acontecer após passadas 2.300 tardes e manhãs. Depois disso, o templo será purificado. E quando Daniel estava ali tentando entender, ele viu um homem e ele ouviu uma voz que dizia: Gabriel, ensine, explique para Daniel o que a visão quer dizer. Gabriel se aproxima então de Daniel, o anjo Gabriel. Daniel se sente então assustado com aquilo e ele ajoelha, se prostra, e aí Gabriel coloca ele de volta de pé e fala: homem, você precisa entender essa visão porque ela diz respeito ao tempo do fim. E quando Gabriel ainda falava, Daniel então desmaiou, caiu no chão e Gabriel o pegou e colocou de pé novamente. E aí Gabriel explica que o carneiro que estava com os 2 chifres grandes eram os reis da Média e da Pérsia. O bode que veio contra o carneiro representa o rei da Grécia. Os 4 chifres que nasceram representam os sub-reinos e subdivisões do reino que vão aparecer, mas que não vão ser tão fortes. Quando o fim desses reinos chegar, virá então um rei cruel e enganador. E esse rei matará muitos, a traição trará destruição terrível aos povos e ao povo de Deus. Finalmente ele vai desafiar a Deus, o rei dos reis, e então ele será destruído sem força humana. Gabriel então fala para ele que ele ouviu a explicação verdadeira do que vai acontecer, mas que por enquanto que ele não fale com ninguém, porque ainda falta muito tempo até que isso venha a se cumprir. Então Daniel ficou doente, abatido por um tempo, mas depois foi recuperando seu estado normal, embora tenha ficado muito preocupado porque ele não conseguia entender a visão. O capítulo 9 de Daniel começa com Daniel orando. Na verdade, ele ficou sabendo da profecia de Jeremias sobre 70 anos em que a cidade de Jerusalém ficaria devastada. Então ele começa a orar em favor daquilo ali. Ele começa a orar pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, perdão pelos pecados do povo. E aí ele ora por entendimento. E aí durante a oração dele, enquanto ele estava ali naquela fase de preocupação e clamando a Deus, o anjo Gabriel, que é o mesmo que ele já tinha visto na visão anterior, chega até ele e fala com ele: Daniel, Deus me mandou aqui porque você é um filho muito amado e eu vim te explicar a visão. Então o anjo Gabriel explica para Daniel o que é chamado de 70 semanas de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 24, é o anjo Gabriel falando:
70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então isso daqui foi falado por Gabriel. E aí Gabriel explica essa situação das 70 semanas. Então quais seriam as 70 semanas? Na verdade, essas semanas aqui são semanas de anos. Então, por exemplo, quando eu digo uma semana, eu estou me referindo a 7 anos. Porque cada ano corresponde a um dia da semana. Então 70 semanas, na verdade, seriam 70 vezes 7. Porque cada semana corresponde a 7 anos. Então ele diz o seguinte, que até o decreto para a reconstrução da cidade até o Messias vão ser 7 semanas, ou seja, 7 semanas vezes 7 anos, que dá aí 49 anos. São as primeiras 7 semanas. Depois vai haver mais 62 semanas, e essas 62 semanas serão tempos muito difíceis, muito trabalhosos, e que depois delas não haverá mais o Messias, porque ele já foi morto injustamente. E aí o povo do príncipe que vai vir depois disso vai então acabar com a cidade, destruir o templo, Jerusalém, enfim. Vai ser um tempo de guerra e de assolações. E aí vem o versículo 27 de Daniel 9, que diz o seguinte: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, sobre essas 70 semanas de Daniel, né, até o tempo do fim, há muita especulação, muitos estudos, muitas visões teológicas. Tem aquelas visões que dizem que as 70 semanas já foram cumpridas, tem aqueles que dizem que 69 semanas foram cumpridas. Para isso a gente tem embasamento bíblico para dizer, porém ainda falta uma semana que ainda vai ser cumprida no tempo lá da tribulação, da segunda vinda do Messias. Então tem aí muitas linhas teológicas diferentes que defendem aí a interpretação dessa visão. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, um vídeo que eu vi bem interessante, que o pessoal explica e mostra todas as vertentes, né, teológicas a respeito desse tema. Então, o nome do título é 70 Semanas de Daniel, vou deixar o link aqui na descrição para você poder ir lá assistir. Eu pretendo reunir um pouco mais de material e fazer um vídeo aqui no canal só explicando essas 70 Semanas de Daniel, porque se eu for falar agora eu vou acabar expondo só a minha opinião e eu não quero que isso seja feito, né? Então eu vou estudar um pouco mais e aí eu trago para vocês todas as vertentes, todas as possibilidades, a gente conversa sobre isso mais pra frente um pouco. Ok? No capítulo 10 de Daniel conta que ele recebeu uma mensagem de Deus, mas que era muito difícil de entender, e ele ficou de luto por 21 dias. Foi um período que ele ficou sem comer algumas coisas, não bebeu vinho, não penteou o cabelo e se dedicou mesmo ali à oração, a entender aquela mensagem. E aí chega um anjo até ele para explicar a visão, dizendo que Deus já tinha mandado ele com a resposta desde quando ele começou a orar no primeiro dia. Porém, ele estava lutando com os reis da Pérsia, e aí Miguel, que era um dos anjos-chefes, chegaram para lutar com ele, ajudá-lo a guerrear. Então ele chegou para trazer essa mensagem para Daniel. E aí ele explica agora já no capítulo 11, o anjo explica para Daniel várias coisas que vão acontecer dali em diante, em relação principalmente a alianças entre Síria, entre Egito, guerras também que vão vir a acontecer. Disse que o reino da Pérsia seria tomado pelo reino da Grécia e que dali sairiam outros 4 reinos. E por fim, depois de tantos e tantos anos de batalha e de guerras, o rei da Síria conquistaria o Egito, dominaria o rei do Egito, então ele invadiria Israel, mas no final de tudo seria morto. E o capítulo 12 é o último capítulo do livro de Daniel, que traz também uma mensagem sobre o fim e uma mensagem de permanecer fiel. Fala que será um tempo de grandes dificuldades como nunca antes houve, e fala que serão salvos todos aqueles que tiverem os nomes escritos no livro de Deus.
fala que muitos dos que já tiverem morrido vão viver novamente, alguns para vida eterna e outros para desgraça eterna. Então Daniel viu 2 anjos de pé na beira do rio. Um deles pergunta quando que essas coisas vão acontecer e o outro responde que dali a 3 anos e meio. Mas aí Daniel diz que não entendeu muito bem e pergunta novamente como é que isso tudo vai acabar. Só que aí o anjo responde que Daniel deve então ir embora, porque esses segredos deveriam ficar guardados até o tempo do fim. E aí termina então o último versículo, versículo 13 de Daniel 12, que diz o seguinte: E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Enfim, esse foi o livro de Daniel. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do meu like, tá, gente? Não esqueça aqui de deixar um like, um comentário. Semana que vem nós teremos o livro de Oséias, iniciando aí os profetas menores. E aí temos muitos e muitos livros da Bíblia ainda esse ano. Vou tentar entrar no Novo Testamento ainda esse ano, vamos ver se a gente consegue. É isso, não esqueça do meu like, por favor. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.